Queridos espectadores do CPD News, temos hoje a honra, o prazer, a satisfação de termos como entrevistados a irmã Márcia Das, que trabalha há 12 anos na Índia, desenvolvendo um grande trabalho ali, e o pastor Vivek Das. É um prazer tê-los no programa de hoje. E sintam-se à vontade no Brasil, onde vocês já estão há um mês. Um pouquinho mais, vou completar 3 meses agora. Como foi essa tua experiência de sair do Brasil para a Índia e, mais especificamente, como é que você recebeu essa orientação de Deus de ir para a Índia trabalhar? A princípio, essa ideia de ir para a Índia era uma coisa muito distante para mim. Embora fosse algo que dia a dia estivesse crescendo no meu coração e uma convicção de que Deus queria me levar para esse país, era algo assim muito distante. Mas foi aqui no Rio onde Deus falou comigo que aquele desejo que estava no meu coração, Ele havia plantado e que no momento certo Ele abriria as portas para que isso acontecesse. Porque eu pensando de onde sou, da família que sou, era algo muito impossível sair do Brasil para o outro lado do globo. Mas o Senhor disse que Ele abriria as portas e assim o Senhor fez. Depois que eu estive aqui no Rio fazendo treinamento com o EMAD, eu voltei para Uberlândia e esperei apenas 3 anos. 3 anos depois, o Senhor estava abrindo as portas que Ele prometera. E eu tive a oportunidade de ir para a Índia, o país dos meus sonhos. Você antes pensava em ir para o Peru, não é isso? Exatamente. Mas depois foi que veio essa convicção quando você esteve no Rio. E 3 anos depois, isso já estamos falando o quê? Do ano 2000, né? Exatamente. Veio então essa oportunidade de ir para a Índia, que era a direção de Deus para a vida da irmã. E como foi essa adaptação na Índia? Uma cultura totalmente diferente. Como é que foi isso? É interessante a gente conseguir abrigar alguns sonhos e quando eu cheguei na Índia, para mim, foi aquele sonho se tornando realidade. Então é claro que houveram dificuldades, é uma cultura muito diferente, uma língua muito diferente, os costumes são impensáveis para nós. Mas o fato de saber que eu estava fazendo num lugar que Deus havia me chamado para estar, eu acredito que isso me deu muita força para poder simplesmente me adaptar. A convivência com o pessoal indiano é muito amoroso, eles são muito hospitaleiros e o fato de eles serem hospitaleiros me ajudou muito na minha adaptação, porque eu sempre fui muito bem recebida. Então o aprendizado da cultura, da língua foi muito favorecido, porque eu tive amigos que me ajudaram nesse processo. E hoje você desenvolve um grande trabalho lá, inclusive com ação social, uma ONG, né? Qual o nome da ONG? Temos, Raise the Banner, que significa arvorai a bandeira, baseado em Isaías 62:10. Vocês trabalham com crianças, tem um orfanato lá também, Sim, né? nós temos pequeno, nós começamos há 2 anos atrás e nós temos recebido 6 meninas até agora, meninas que foram abandonadas pelas mães, todas elas não têm pai, têm mãe, mas foram assim mesmo abandonadas pelas próprias mães, pelo fato de haver muita discriminação na Índia quanto ao sexo feminino. E essas mães, por não terem condições e por pensarem que não vale a pena se esforçar para criar uma menina, elas simplesmente abandonaram e entregaram essas meninas para nós, para que cuidássemos, e nós assumimos essa responsabilidade. E vocês trabalham também com jovens, despertando jovens para se envolverem mais nas atividades da igreja, na evangelização da Índia. Como é que é isso? Nós temos algo que Deus plantou no nosso coração. Quando Ele falou conosco sobre esse arvorai a bandeira entre as nações, nós entendemos que o Senhor estava falando sobre levantar obreiros indianos. Apesar da igreja enfrentar vários desafios na evangelização, há um certo número que nós acreditamos, se eles aprendessem a dar, eles receberiam muito mais. E eu creio que esse dar significa também enviar obreiros. E pensando nisso, nós começamos um trabalho com os jovens, onde nós realizamos seminários entre eles. Na verdade, começamos do estágio inicial, que é falar sobre nascer de novo. E depois disso, nós discipulamos estes jovens a fim de que eles entendam que há muito mais do que simplesmente ser salvo. Há uma tarefa que é dada a eles também, que eles podem fazer.
Então nós estamos ali, desenvolvendo esse tipo de trabalho entre os jovens também. E foi lá na Índia que você encontrou o pastor Vivek. Foi lá. E, Foi muito bom. e ele se tornou esse grande parceiro na obra de Deus. Vocês têm 2 filhos, né? Um Temos casal. 2 filhos, lindos filhos. É o Michael O Michael e a Aisha. e a Aisha. Ele tem 6 anos, isso? Exatamente. E ela tem 3. 3 anos. 6 anos e 3 anos. É. E, pastor Vivek, qual é a história de como Deus o trouxe para o ministério? A gente teve uma conversa preliminar antes de nós começarmos essa entrevista, como é de praxe, querido espectador, e o pastor Vivek compartilhou conosco que ele nasceu no lar cristão, mas só a partir de determinada idade ele teve um encontro com Cristo, e aí a sua vida cristã se desenrolou. E como é que foi essa experiência de conversão a Cristo? Yeah. He's asking how was your experience of conversion? How was it? Yeah. Now it's as I said that I born in a Christian family, but I had no relationship with God. Como ele disse antes, ele nasceu numa família cristã, mas sem nenhum relacionamento com Deus. It was only a nominalism that I was into. Era apenas nominal. Just going Sunday to church and then live a life the way I want to live in my own way. Frequentava a igreja aos domingos, mas vivia a vida da maneira que ele queria. But one very important incident took place in my life that shook me from top to bottom. Mas houve um incidente que aconteceu que transformou a minha vida. There was a big Christian crusade took place in our city. Havia uma cruzada evangelística acontecendo na nossa cidade. And since I was from childhood talented in singing, I was part of the choir in that crusade. E desde que eu era criança, eu fazia parte do coral da igreja onde eu era membro. So every night when there is a meeting, we're supposed to be there to sing before the message. Então naquela cruzada, às noites nós estávamos ali para cantar. And in one fine evening, this preacher who was preaching the word of God, he after the preaching, he gave an altar call. E o pregador que estava pregando ali numa certa noite, depois da pregação, ele fez o apelo. And in the altar call, he said that tonight he feels that God is going to deliver those who are evil possessed. So he is going to pray for them. If you need prayer, come forward. E durante aquele apelo, ele convidava as pessoas que sentiam possessas por demônios, porque ele cria que Deus queria libertá-los naquela noite. And our work, who were part of the choir, is to go with New Testaments among them. And if anyone needs it, we have to give to them. E como membros do coral, a nossa tarefa era chegar até essas pessoas que iam à frente, alguns aceitando Jesus, outros para receber oração, e entregar para eles um Novo Testamento ou um folheto. So the preacher came to pray, and we were standing there. And the moment he prayed from the pulpit, that in Jesus' name I cast out all the evil spirits. Então o pregador, ele começou a orar pelas pessoas que estavam ali à frente, e orando ele disse: no nome de Jesus eu expulso os demônios. There were two women standing, one on my right, one on my left. E havia 2 mulheres que estavam ali, uma do meu lado esquerdo e outra do lado And direito. they both fell on the ground and rolled. E quando ele orou aquela oração, as 2 caíram e começaram a rolar. And no the chão. evil spirit left them at that E point. elas foram libertas Amém. naquele momento. And that opened my eyes E aquilo abriu os meus olhos. that the name that Jesus is not just any other God, but He is above everyone. Eu entendi que o nome de Jesus não é como qualquer outro Deus, mas é um nome que está acima de Because Deus. I used to think that my friends who born in a Hindu family, they're supposed to follow Hindu gods. I born in a Christian, so I have to follow Jesus. Jesus was not more than that to me. Porque para mim era como que os meus amigos que nasceram numa família hindu, eles seguiam o hinduísmo.
como eu nasci numa família cristã, eu segui o cristianismo, mas para mim não havia nada mais do que isso. But that night I saw that there is power in the name of Jesus. Mas naquela noite eu vi que há poder no nome de Jesus. There is authority. He is King of kings and Lord of lords. Que há autoridade, que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. And then slowly I started searching Him, and I received Him in few days as Lord and Savior of my life. Foi assim que então eu comecei a buscar mais um Senhor e em poucos dias eu aceitei Jesus como meu Amém. Salvador. São essas experiências, né, que são usadas por Deus, a manifestação dos sinais do Evangelho, o poder do Evangelho, que mostram, evidenciam que Jesus é real, não é verdade? This experience shows Jesus is real. Amen. E o irmão então veio para Jesus. Yeah. E desde cedo começou a pregar. How did you receive this call for the ministry? Yeah, I remember it was soon after I accepted Jesus. In one of the meeting, God spoke to me through Matthew chapter 28. Logo depois que eu aceitei Jesus, Deus falou comigo através de Mateus capítulo 28 and Acts 1:8. e Atos capítulo 1, versículo 8. And it was about witnessing to the nations. Essas passagens que falam sobre serem testemunhas entre as nações. And the call was so strong in my heart that I could not resist it. E eu senti o chamado de Deus através destes textos e era tão forte que eu não pude resistir. I felt that God is calling me for nations E eu senti que Deus me chamava para as nações, to be His minister para ser o seu ministro and to be His witness, e ser a sua testemunha. not just in India but to the ends of the earth. Não apenas na Índia, mas até os confins da terra. So it happened in one of the meetings that I was attending as a young boy. E isso aconteceu num culto onde eu estava quando ainda era bem jovem. Como é que é a igreja na Índia? Fala-se que lá o hinduísmo é forte, o islamismo. Alguns, por causa disso, têm a impressão de que a igreja lá é mirrada, é fraca. Quando, na verdade, como nós dizemos aqui no Brasil, nem 8, nem 80. Realmente, o islamismo, o hinduísmo imperam lá naquela região do mundo, mas existe uma igreja forte, viva, em algumas regiões da Índia. Gostaríamos que os irmãos falassem sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta com a entrevista com o pastor Vivek Das e a irmã Márcia Das. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como Exemplo para a Igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News, que tem hoje como entrevistados o pastor Vivek Das, pastor na Índia, e a sua esposa brasileira Márcia Das, que está há 12 anos naquele país fazendo uma grande obra para Deus. Pastor Vivek, nós gostaríamos de saber como é que é a igreja na Índia. People have lots of curiosity to know about the church in India, because they think India is a nation where more than 80% people are Hindus and 12% people are Muslims. The church is very small.
E as pessoas realmente têm curiosidade de saber como é a igreja, porque eles sabem, muitos sabem que na Índia 80% são hindus, 12% são muçulmanos. And the official figure tell us that there is only 2.6% Christians in India. E os números oficiais dizem que há apenas 2% de cristãos na Índia. So when we look it from the percentage point of view, it seems very small. E quando nós olhamos essa porcentagem, realmente parece ser But if we pequena. compare it with the population of India, Mas se nós lembrarmos da população na Índia, more than Segundo maior país do mundo, Yeah. né, em número de pessoas. so 2.6% is a big population. então 2,6% é muita gente, é uma So- grande população. India has big churches. Então a Índia tem igrejas grandes. In south of Brazil, if you go, there are so many big churches with 5,000 members and 8,000 members, 12,000 No members. sul da Índia. Yeah. No sul da Índia há igrejas com 10 mil, 12 mil membros. And if you go to the northeast of India, it's very common to find churches with 2,000 to 4,000 people. E no nordeste da Índia é muito comum encontrar igrejas com 2 mil, 3 mil membros. Even in our own city, we have some churches with 1,500 people, 2,000 people. Na nossa cidade onde nós moramos há uma igreja com 1.500 membros. So we have big churches and we do have small churches with home fellowships. Nós temos igrejas grandes, temos também igrejas que são nas casas. But the good point that is happening in India is that Christianity is growing. Mas algo bom que está acontecendo é que o cristianismo está crescendo. Aleluia. There was a period for long, it was 2.6. Houve um período que era realmente essas estatísticas de 2,6%. But we know that there are many more Christians in India, Mas nós sabemos que há muito mais cristãos which is not officially shown by the government. Mas estes números não são mostrados oficialmente pelo governo. But according to Christian statistics, we are around 5.6% Mas, now in India. mas de acordo com as pesquisas cristãs, nós somos aproximadamente 5,6%. Amém. The reason why we cannot come up with all these exact figures A razão por que não é possível chegar a um número certo is because still there are so many secret believers. é porque há muitos crentes que são secretos. They have accepted Jesus, but they have not told their families. Eles aceitaram a Jesus, mas ainda não falaram para suas They have not famílias. registered themselves in the government as Christian. E por causa disso eles não são registrados no governo como cristãos. Porque quando se nasce, já naturalmente já é mostrado ali se você é hindu, se você é muçulmano ou cristão. Então muitos que nasceram no hinduísmo, no islamismo, depois de alguns anos, quando eles se convertem, eles não vão lá para mudar o seu certidão de nascimento e continuam sendo contados Vale como, o que está na certidão de nascimento. mas na verdade são muitos que já se converteram. Agora também existe um outro lado e que faz com que as pessoas se intimidem de irem até o cartório, enfim, a instituição responsável por guardar aquelas informações para que mude a religião dele, que é o fato de que em algumas regiões da Índia ainda existe grande perseguição. É né? verdade. Claro que no norte e no sul a igreja está crescendo. E esse é um fato interessantíssimo e que alegra os nossos corações, porque todos quantos se dedicam, se envolvem com missões, seja indo ou contribuindo ou intercedendo, gostariam de saber o que é que Deus está fazendo ali na Índia. Poucas informações nos chegam. Nós divulgamos de vez em quando nos órgãos de comunicação da CPAD, o Jornal Mensageiro da Paz, as revistas, mas sempre é bom termos esse testemunho vivo de pessoas que estão lá e que estão vivendo, respirando a igreja indiana. Mas existe esse lado da perseguição, como eu estava dizendo. Isso ocorre mais onde, para a gente estar mais situado geograficamente? Ali na região central da Índia, por ali? Existem alguns estados na Índia que têm uma lei anticonversão.
Nesses estados você pode ser um cristão, mas você não pode fazer prosélitos, não pode converter em ninguém. Nesses estados... Você pode ser cristão, mas você não pode evangelizar. Alguns 3 estados estão no sul da Índia e 2 estão no noroeste da Índia. Na região norte estão os maiores centros de peregrinação e o maior número de peregrinação hindu e o maior número de muçulmanos também. Então, ainda que haja uma liberdade religiosa na Constituição da Índia, porque é um país democrático, mas porque a maioria da população é hindu ou muçulmano, então já existe aquela perseguição local, entende? Não é bem por lei, mas por causa do costume da região. Quer dizer, as próprias autoridades, elas até são tolerantes com as religiões, as mais diversas. Agora, a população em si, é que se volta contra, né? Isso. E não só muçulmanos, hindus também. Há poucos anos nós divulgamos no Mensageiro da Paz que houve um morticínio, um assassinato de cristãos por parte de hindus. Geralmente se fala do radicalismo islâmico, mas há também hindus radicais, né? Ah, sim. Na Índia a maior perseguição vem por parte dos hindus, porque os muçulmanos, apesar de serem a segunda maior população religiosa, eles também são minoria, como os hindus são 80%. Então, de certa forma, os muçulmanos também ficam na categoria de minoria. Mas então os hindus, eles são os que predominam mais. Essa perseguição que eu acredito que você está falando, ela aconteceu em Orissa. Isso, no perfeitamente. Leste da Índia. Realmente muitos pastores foram queimados, cristãos foram confiscados. Templos destruídos. Muita gente morreu. Claro, a gente não está dizendo que todo hindu e todo muçulmano é radical, mas existem radicais no islamismo, como já é notório em todo mundo, mas no hinduísmo também, o que pouco se falava e nós vimos nos últimos anos muitos casos de radicalismo por parte de alguns hindus. O pastor Vivek chegou a assistir algum desses casos ou conhece testemunhos. Aliás, o irmão conhece muitos testemunhos, chegou a contar alguns aqui nessa sua passagem pelo Brasil. Os irmãos poderiam compartilhar conosco alguns desses testemunhos de irmãos que passaram pela perseguição, mas estão firmes fazendo a obra de Deus ali na Índia? He's asking about if we have seen some cases of persecution and we have experienced it. Any testimony that you would like to share? We have personally not experienced. Pessoalmente nós não temos enfrentado tal perseguição. Now, in India we have persecution, but it is not very common day-to-day thing. Há muita perseguição, mas não é algo que acontece no dia a dia. Now, many times persecutions are genuine, E muitas vezes a perseguição ela é genuína. where there is a Hindu radical group or Islam radical group purposely go and destroy the temples or beaten servants of God are beaten up. Onde há grupos fundamentalistas radicais, hindus e muçulmanos, que vão aos templos, quebram, queimam. Yeah, but many times this persecution happens because of our being unwise. Mas muitas vezes também a perseguição se dá talvez por falta de sabedoria. For example, if I go in front of the temple and start preaching and saying Jesus is the only Lord, I'm inviting the persecution on me. Por exemplo, se eu começar a ir diante de um templo hindu e começar ali a pregar o evangelho, é claro que eu vou atrair perseguição. So, even the passage that I was reading today, Matthew chapter 10, Jesus is giving instructions to his disciples. He is sending for mission work. E assim como eu li hoje no nosso devocional sobre Jesus dar algumas instruções aos discípulos quando eles foram enviados. In that passage at the end, Jesus says that you need to be shrewd like snake and innocent like dove. E naquela passagem Jesus fala sobre sermos prudentes como as serpentes, mas mansos como as pombas. So this is something that we need to really apply as we are reaching out India. E nós, no nosso contexto, nós temos que realmente fazer a aplicação dessa passagem. But yes, we do know one of our very close friend pastor
he was persecuted last time when we were in Brazil 3 years back. E nós conhecemos um pastor que foi perseguido há tempo atrás. Because there are so many members in his church who are from Hindu background. Porque há muitos membros na igreja daquele irmão que eles vieram de uma família hindu. And many more were adding into his church. E muitos outros de outras religiões também têm vindo à igreja. So one fine evening, one group of Hindu activists, they went as a mob and they attacked his home. Então, numa certa noite, um grupo hindu eles vieram e atacaram ali a sua casa, his house. Yes, but fortunately he was not there. Some other pastor was visiting. Mas ele mesmo não estava ali. Outro pastor estava ali cuidando de certo material. He is also a good friend of ours. Este amigo, ele também é amigo nosso. And Esse pastor he was beaten ali. up so badly that his ear curtain was broken. E ele foi espancado. Esse pastor amigo nosso foi espancado, romperam o tímpano nos seus ouvidos. But out of this, a good took place. Mas por causa disso algo bom aconteceu. These members of the church who were from Hindu background, Os membros dessa igreja, os quais eram de famílias hindus, they went before the media and police. eles foram diante da mídia e da polícia, They went to newspapers nos jornais, and they started sharing their testimony that it's not a pastor who deceived us and made us Christian, because we experienced the love of Jesus, we have on our own will we have accepted Jesus. E ali então nesses meios de comunicação os membros da igreja começaram a explicar, porque o que acontece? A perseguição às vezes acontece sobre os pastores e líderes porque eles acreditam que nós estamos convertendo as pessoas, às vezes damos dinheiro para que eles se convertam ao cristianismo. Mas quando essa perseguição aconteceu, esses membros foram diante da mídia e disseram, não é o pastor que está nos comprando. Nós somos agora cristãos porque nós recebemos o amor de Jesus. E a nossa vida foi transformada. Isso faz parte também essa perseguição de um efeito dessa difamação, né? Essa história de que as pessoas se convertem porque lhes é dado dinheiro. Na verdade não é isso. E aquela foi uma ocasião para esclarecer os fatos, o que serviu de testemunho para as pessoas que não sabiam. So as Bible says that God works together for good. E como a Bíblia diz que tudo coopera para So o where bem they wanted daqueles to que amam a Deus. their intention was to suppress the work of God. A intenção era oprimir o trabalho de Deus. Through this incident, the more evangelism took place through journalism and media. Aleluia. Mas, na verdade, o evangelismo se expandiu ainda mais através dos jornais e da Now people are hearing the testimony of Jesus at homes. Então as pessoas começaram a ouvir o testemunho de Jesus nas suas próprias casas. Amém. Que bom saber que, mais uma vez, o Senhor tem usado mesmo situações mais adversas para que a sua palavra prospere, avance e chegue ao maior número de pessoas para a glória dele mesmo e a alegria nossa, né? Estamos nos dedicando a fazer a sua obra aqui no mundo. É um prazer termos a presença da irmã Márcia, do pastor Vivek aqui, e desejamos aos irmãos um bom final de descanso aqui no Brasil e um bom retorno para a Índia, onde os seus filhos estão ansiosos esperando vocês, eles não puderam vir, e levem o nosso abraço, o abraço da CPAD, o abraço da Igreja Brasileira aos nossos irmãos da Índia. Estamos juntos nesse mesmo propósito de levar a mensagem do Reino de Deus a todo mundo. Amém? Amém. Amen. Amém. Não sei se, de repente, até praxe isso acontecer aqui nas entrevistas, não sei se de repente vocês querem deixar uma mensagem especial para os nossos espectadores, alguma coisa que Deus colocar no coração de vocês. Se vocês quiserem, pastor Vivek, se quiser trazer alguma coisa. Like to leave a short E aí eu vou pedir para o irmão olhar para aquela câmera ali e falar o que Deus colocar no coração. At the end, I just would like to, send a message to the Brazilian church. Nesse finalzinho, então, eu gostaria de enviar uma mensagem à Igreja Brasileira. I really want to appreciate
how the Church of Brazil is growing in the Lord, E eu quero dizer que eu admiro a maneira como a igreja brasileira tem crescido no Senhor and the impact that the Brazilian church is making all around the e world o impacto que esta igreja tem feito no mundo inteiro, as an obedience to Jesus' great commission. sendo obedientes à grande comissão. And this is my prayer that the Church of Brazil, and especially the Assemblies of God Church, would continue to grow in this manner. E a minha oração é para que a igreja no Brasil, que as Assembleias de Deus no Brasil continuem crescendo neste propósito. But something that I would like to give a caution to the church is, at the Mas same time, apenas uma palavra de advertência que eu gostaria de deixar is that the history of Christianity has always shown that once we reach to one level when God mightily uses us, we start running after other things than God. é que, de acordo com a história de missões, nós vemos que em muitos lugares onde a igreja chegou a um certo ponto, onde eles entenderam que Deus os queria, eles de repente foram distraídos e começaram a se preocupar com outras coisas. We start desiring for bigger ministries, E começamos às vezes a desejar por ministérios ainda maiores, bigger institutions. por instituições maiores. We run after knowledge and positions. Começamos a correr atrás de conhecimento, de posição. We want to make our worship times best in looks. E às vezes queremos mudar a aparência do nosso louvor, tentando mostrar pela aparência que é melhor. That somehow we start losing our desire and hunger for God. E às vezes começamos a perder o desejo e a fome por Deus. And everything becomes only practice and ritual and religion. E as coisas se tornam apenas práticas e rituais. But my desire is that the Church of Brazil would grow more and more hungry for Jesus in the first place. Mas a minha oração é para que a igreja no Brasil continue crescendo com a fome maior, um desejo ainda maior pelo Senhor. And desire for His presence more than anything E else. desejar a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Desire for Him. É desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Because He said, those who are thirsty, come to me. Ele diz que aquele que tem sede, vem até mim. Drink from me. Beba de mim, Then the stream of living water will flow. e rios de água viva irão fluir. So it is very important that we desire the one who blesses us. We desire the one who uses us than other things. Então é muito importante que nós possamos desejar aquele que nos abençoa, aquele que nos doa todas as coisas, He would- mais do que as bênçãos. He would always be first and first in our life. Que Ele seja sempre o primeiro nas nossas Love the vidas. Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, alma e espírito. God bless you. Deus abençoe. Amém. Deus também abençoe mais e mais. Pastor Vivek, sua esposa Márcia, o vosso ministério, sua família, mais e mais. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa CPD News. Eu creio que esse programa abençoa a sua vida. Divulgue-o para que muitas outras pessoas também possam receber essa mensagem de Deus no programa de hoje. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.